Oi! Às vezes a gente faz algumas leituras assim, e elas são ótimas, elas são incríveis. Mas acontece que quando você cria conteúdo online, às vezes você fala pouco sobre elas. E é justamente disso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Alguns livros que eu achei ótimos, mas eu comentei não tanto quanto eu gostaria aqui no canal. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Ana Luz Temponi. E hoje a gente já vai começar falando aqui de Gideon, a Nona. Mentira, gente, tô brincando. Realmente vim indicar aqui 5 livros que eu comentei já aqui que eu li, mas eu não comentei o suficiente, eu acho que eles merecem mais atenção, leituras que merecem mais atenção. Então, aquele negócio, se tu curtiu o conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like pra me ajudar a engajar o vídeo. E caso queira me seguir nas redes sociais, elas ficam na descrição. A ideia real desse vídeo era fazer o quê? Leituras para você ler no inverno, no friozinho, gostoso. E no Rio de Janeiro bateu quanto hoje? 36 graus. Então eu mudei um pouco a força e motriz do vídeo, mas a ideia é a mesma, né? Passe o seu inverno com esses livros, ou não também, mas tudo bem, eu vou ficar aqui indicando de qualquer maneira. E o primeiro deles, eu li ano passado, se chama Salmo para um Robô Peregrino, de Beck Chambers. Beck Chambers não é uma autora que eu falo pouco aqui, ela é autora de uma das minhas séries preferidas, que é uma ópera espacial a série se chama Wayfarers. E assim, mas Salmo para um Robô Peregrino eu falei pouco. Esse livro faz parte de uma duologia chamada Monge e o Robô, e ela vem aqui pela editora Morro Branco. E estamos esperando aí a segunda parte, porque a primeira foi lançada no finalzinho do ano passado. Eu acho que sim. E esse é aquele tipo de livro para você inundar o seu pensamento de reflexão, para que bate no seu sentimento, cada um de um jeito. É um livro que é um pouco lento no início, eu confesso a vocês que eu demorei um pouquinho a pegar assim, sabe? O ritmo dele, ele tem uma coisa assim meio no início pra mim, né? E aí depois você vai vendo o quão genial é a história, aí você vai. Essa é uma novela e ela tem mais ou menos umas 176 páginas por aí. E aí o que acontece? É um livro que é um subgênero da ficção científica chamado Solar Punk. E é um conceito que eu fui descobrir recentemente também. Que o quê? Significa que vai retratar um futuro utópico, onde as questões aqui da humanidade que a gente tem aqui hoje já foram resolvidas. E aí vira outro tipo de reflexão, sabe? Como se todos os problemas da gente aqui, econômicos, sociais, ambientais, etc., fossem resolvidos, tivessem uma solução lá na frente. A questão aqui é outra. Um mundo onde todo mundo tem o que quer. Onde todo mundo alcançou um patamar que tá legal, tá bacana, todo mundo vive bem, todo mundo se respeita. E por que ainda falta alguma coisa? Tá me entendendo? É nessa base que o livro vai caminhar. Então, a gente vai ali ser apresentado ao universo de Panga, que os humanos ali já tiveram a sua evolução socioeconômica. Olha minha bagunça, tá dando pra ver ali. Vai ficar. A premissa é o seguinte, os humanos e os robôs, eles já conviveram. Os robôs prestaram serviços para a humanidade, não era nada tão rude, mas eles prestaram os serviços, só que eles ganharam tanta autoconsciência que eles resolveram ir embora. Tipo, acabou nosso trabalho aqui, a gente vai embora, vocês que lutem, mas a gente cumpriu nossa missão aqui. Então eles resolvem peregrinar, sabe Deus pra onde? Mas calma que tem uma explicação. A Terra ficou dividida como a parte habitada pelos seres humanos e a parte habitada pela vida selvagem ali, a parte que os humanos resolveram não se intrometer. Tipo, fica como é. E eles chamam ali de Velho Mundo, porque teve civilização em outro momento ali, mas eles deixaram aquela parte ali selvagem mesmo. Os robôs foram para esse lado do planeta, no caso. E aí, desde então, ninguém nunca mais viu um robô na vida. É o que eu tava falando, né? Tem tudo aqui. Tá tudo bem, tudo funciona como deve, tudo tá legal, todo mundo meio que se respeita ali. Mas a natureza humana sempre tá procurando algo mais. Algum significado do porquê da sua existência aqui e agora. No caso do livro, ali e agora. Deu pra entender? E é aí que a gente vai conhecer Dex, que é monge de chá, é uma pessoa de gênero não binário.
e muitas coisas ali no livro são na linguagem neutra, e é muito legal isso. E Dex é uma pessoa que tá cheia de sentimentos confusos, de incompletude, sabe? De sentimento. É um saquinho de sentimentos a pessoa, sabe? Todo mundo é, né? E por que alguém lá no futuro, lá na frente, não pode ser? Aliás, gênero é uma coisa que deixa de ser uma questão nesse mundo, é simplesmente tratado de forma bem orgânica, o que é bastante legal. E assim, é muito humano realmente a gente questionar isso tudo, sabe? Mesmo que esteja tudo bem. Dex é monge de chá, e o conceito de monge de chá aí são pessoas que oferecem literalmente chá para outras pessoas que vêm contar os seus problemas, vêm contar as suas questões, para que seja oferecida a essas pessoas uma palavra, um conselho, enfim, por aí. Só que no meio dessa turbulência emocional, Dex resolve também fazer uma peregrinação para esse lado selvagem de Panga, esse lado que não é habitado por outros humanos. Dex acaba encontrando um robô que tem muita curiosidade de saber como é que tá a vida do ser humano e também traz algumas questões de como estão os robôs. Então, enquanto o robô tá pensando na própria galera, né, nos próprios robôs, tá pensando também na humanidade, Dex tá com esses pensamentos aí, junto o útil ao agradável, e essas duas pessoas, o robô não é uma pessoa, mas dá pra entender, se juntam. Ai, agora a revolta das máquinas brigaria comigo nessa hora. Essas duas pessoas se juntam e vão fazer essa peregrinação aí de entendimento, de reflexão. Tem um pouco de filosofia no meio também. E apesar das poucas páginas, é um conteúdo super, assim, existencialista, sabe? É um negócio denso. Em palavras sutis. Não é nada que... vou fazer um negócio reflexivo, rebuscado aqui, porque... não, é um negócio pra chegar em todo mundo, sabe? Não pra parecer pedante e afastar o leitor, não. Tudo bem, a pessoa pode não gostar por N motivos e tá tudo certo. É normal, porque, né, a gente tá cansado de saber que literatura não é consenso. Mas é lindo como uma história de ficção científica é capaz de chegar longe mesmo com pessoas que não estão tão habituadas a ler ficção científica assim. E eu acho isso incrível nessa autora. Então, é uma história que, assim, ao mesmo tempo que é um soco, é um carinho. Nas péssimas associações aqui hoje. Tipo, o que importa de verdade, sabe? Faz questionar como você tá levando a própria vida. Eu acho interessante. Eu gosto do jeito que esse livro chegou em mim. Então, se você tá querendo questionar a sua própria existência, por favor, leia esse livro. Agora, mudando completamente a vibe da coisa, teve um que eu gostei muito ano passado também. Foi uma leitura do ano passado. E não comentei o suficiente, que foi... Peraí, ele tá... Eu mudei tudo de lugar hoje. The Outsiders, da S.E. Hinton. Esse aqui é um livro clássico dos anos 60, ali, na literatura americana. E ele teve também uma adaptação nos anos 80, até com Tom Cruise. Vou deixar uma foto aí, rolando. E essa edição aqui da Intrínseca é linda. Eu fico pasma com o trabalho gráfico. Tem aqui... olha os capítulos, assim. E esse livro é um marco. Ele ainda tem cheirinho de novo, amo. E olha, tem quase... Eu comprei no final do ano passado. Então já tem tempo. E o que eu acho engraçado é que esse daqui é um dos únicos livros com protagonismo majoritariamente de homens que eu gosto. Porque normalmente eu tenho um pouco de tédio quando o elenco do livro tem um monte de homem, entendeu? É isso. Esse daqui foi uma exceção. Eu gostei muito dessa história e muito do tom dessa história. Esse livro aqui é um livro que se passa em Tulsa, em Oklahoma. Nossa, Tulsa! E vai trazer o dia a dia ali de duas gangues rivais, que são os Greasers, que são ali conhecidos por andar com uma roupa mais despojada, por arrumar confusão com todo mundo, porque usa cabelo com brilhantina, e que tem esse jeito mais assim, saca? Uma coisa meio underground, é tipo isso.
E eles são ali conhecidos por não ter perspectiva de vida, pelo menos é a fama que eles têm. E geralmente eles têm uma situação econômica ali um pouco mais baixa do que os Sox, que são a gangue rival ali deles, que são os caras mais engomadinhos ali, tem uma situação econômica bem mais elevada ali. E assim, eles odeiam um ao outro, só que os Sox são tipo hipócritas, porque eles arrumam se bobear mais confusão do que os Greasers, mas põem culpa no elo mais fraco, né? Porque é assim que a vida, infelizmente, é. E a diferença é que eles saem da treta com muito mais facilidade que os outros. Por quê, né? Porque, né, compra os outros. Então, o período que a autora vai trazer aqui é quando essa rivalidade tá estupidamente alta entre os dois. E a gente vai acompanhar a narrativa pelos olhos do Pony Boy, que é um garoto, o Greaser. Ele cresceu ali com os dois irmãos dele, ele é o mais novo, né? E a gente vai acompanhar o dia a dia ali dele com esses irmãos e com o grupo dele mais próximo ali de Greasers. E muito do que essa autora tenta passar aqui é que por trás de uma imagem existe um amor fraternal ali entre esses meninos e existe uma sensibilidade, sabe? Ela escreve com muita sensibilidade, isso é incrível. Essas pessoas estão ali tentando cuidar uma das outras da melhor forma que elas podem, sabe? E às vezes é de uma forma que a gente considera meio complicada, mas é o melhor que a pessoa pode dar naquele momento, entende? Então é isso, tem uma questão de amor fraterno aqui gigantesca e é lindo de ler. Um pouco triste em alguns momentos, mas é lindo, é muito sensível mesmo. E é bem curtinho, ele tem uma linguagem bem tranquila de acompanhar, bem facinha de ler. E também é um livro que fala muito sobre amadurecimento e o viver em sociedade em si, viver com o que é diferente de você. E lembrando também que ninguém é uma coisa só, ninguém é um título só. A gente é muito mais do que isso, sabe? A gente é muita coisa ao mesmo tempo. Enfim, a gente não deve resumir um ser humano a uma coisa, porque tem gente legal e gente babaca em todos os nichos possíveis. Enfim, esse livro aqui vale demais a pena. O próximo livro que eu quero indicar, tá fazendo frio na sua cidade? Porque na minha não tá, perceba, né? Não tá. Se estiver fazendo frio na sua cidade, essa dica aqui fica, assim, mais forte por esse motivo. Mas isso não impede de você que tá sentindo um calor gigante, igual eu estou nesse momento, de ler esse livro. Esse aqui eu já falei um pouquinho mais, mas não o suficiente, tá? Mas é o Mistério do Caribe da Agatha Christie. Eu sou apaixonada por esse livro. Na verdade, ele nem é meu preferido da Agatha, mas eu gosto muito dele porque foi meu primeiro contato com a Miss Marple. Então esse aqui é pra você que tá sentindo frio aí e tá querendo sentir um calor no coração, entendeu? Esse livro que se passa nas férias da Miss Marple no Caribe. Miss Marple tá lá entediada de férias num hotel, nada pra fazer. Ela não acha ninguém interessante ali pra ofuscar a vida até certo ponto. Ela tá entediada, a bichinha tá entediada. Tá, até aí tudo bem. Aí até que ela começa a escutar a história que o Major tá contando, o Major Palgrave, eu acho que era o nome dele. E ele tá contando uma história de que ele conheceu um assassino, não sei o quê. E quando ele vai mostrar a foto desse assassino, ele congela, porque ele vê uma pessoa ali, não sabe se é por isso que ele congelou e tal. Ele guarda, esquece, vai pro quarto dele. E no dia seguinte ele aparece, bom, morto, né? É isso. E aí Miss Marple, ela até se comove por ele, mas aí ela tem alguma coisa pra fazer, porque ela vai investigar o que rolou e o que matou esse homem. Ou melhor, quem que matou esse homem, né? Ou seja, as férias da Miss Marple não são bem férias mais. E apesar de não ser o meu livro preferido da Agatha Christie, foi o livro que mais me divertiu dela, porque a Miss Marple é muito engraçada. É genial o jeito que ela escreve essa personagem e eu preciso ler outros livros da Miss Marple. Por sinal, se você gosta de Agatha Christie e quer me indicar livros que tem a Miss Marple como protagonista, por favor, me indique nos comentários. Então é isso, cara. A Agatha Christie sempre me deixa muito feliz, sempre me salva de ressacas, sempre me... Ah, bonitinho, né? A cara de verão. Acho que eu vou fazer um desse aqui no Rio, porque esse inverno fajuto dessa cidade. O próximo livro eu falei recentemente dele aqui no canal, mas eu sinto que não falei o suficiente e, portanto, ele vai entrar nesse vídeo sim. Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi.
Essa foi uma das minhas leituras mais recentes. Eu cheguei a comentar que eu tava lendo num vlog e ainda não tinha terminado. Cheguei a comentar em outro vídeo também, mas comentei assim no raso. Então eu vou estar indicando ele aqui. Esse livro ficou bem famoso nas Bookreads. Eu não sabia que ele tinha ficado tão famoso assim até pouco tempo atrás, quando eu vi as lives do Jeff, todo mundo comentando, né? Enfim, mas eu não sabia. Mas eu vou indicar ele assim mesmo, porque ele vale a pena. Esse livro aqui tem um tom muito teatral e ele realmente veio de peças de teatro que depois foram escritas em prosa pelo autor. E aqui a gente tem 4 contos contando 4 histórias diferentes que se passam dentro de um mesmo café. É o café Funiculi Funicular. Esse café ele existe desde muito tempo e tal. Ele tem ali 3 funcionários que são muito carismáticos e são muito legais, que é impossível você não gostar deles 3. E esse café ele ganhou a fama de poder viajar no tempo. Tem muita gente que acha que é lenda urbana e tal, mas tem muita gente que acredita. E quando você acredita, você realmente vê que lá existe um método de viajar no tempo. E tem algumas regras ali, não é à toa. Você tem que estar ali, tem que sentar numa cadeira específica que é ocupada por uma pessoa específica que vai ao banheiro uma vez ao dia e você tem que esperar isso. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui porque, spoiler. E outra coisa, uma das funcionárias vai te servir aquele café e você tem que viajar. E o tempo que você for ficar naquele período específico que você escolheu, você não vai poder deixar o café esfriar, porque senão você vai ficar preso no tempo e vai morrer. É isso, basicamente. Ou seja, você tem que beber todo o seu café antes que ele esfrie. Pode estar no mínimo morninho, mas esfriar não pode deixar. Tem uma série de outras regras que as pessoas que resolvem viajar no tempo aqui têm que seguir também, mas essas são as primordiais. E também a outra é que, tipo, a pessoa que você quer encontrar tem que ter estado no café pelo menos uma vez na vida, senão não funciona. E outra, também não pode levantar da cadeira, senão você volta imediatamente pro seu tempo presente. Então, enfim, dito isso dessas regras, assim, você tem 4 histórias diferentes. A primeira são um casal de namorado ali que tem uma falha de comunicação na relação entre eles. A segunda é um marido e uma mulher que ele tem uma questão de saúde e ela é enfermeira. A terceira é sobre 2 irmãs que também existe uma falha de comunicação ali, mas existe uma coisa de admiração e ao mesmo tempo de não quero seguir o caminho que você quer que eu siga, algo por aí. Também não vou estar entrando em tanto detalhe assim, porque é spoiler, né? E o último é sobre uma mãe e uma filha, e talvez o mais inusitado dos 4. Ainda assim não foi meu preferido. O segundo e o terceiro, pra mim, tudo bateu lá fundo, sabe? Nossa. Esse daí eu chorei pra caramba. Do terceiro, principalmente, eu chorei muito. No segundo eu chorei muito, mas no terceiro eu chorei mais ainda. É lindo, é lindo. Eu gosto muito da forma que alguns autores japoneses têm de te tocar num lugar muito específico do sentimento. Eu amo. Sempre acontece comigo, pelo menos. E apesar de ser um livro poético, que tem vários ensinamentos ali, tem um humor afiadíssimo, tem umas coisas esquisitas. Eu amo também. Então vale muito a pena se você ficou na dúvida aí por qualquer motivo, porque ai, ficou famosinho, será que é bom? Bom, pra mim foi muito bom e eu espero que pra você seja também. Você já leu? Caso não tenha lido, vale a pena. Mas se você já leu, comenta aqui embaixo e me diz o que você achou. E por último, também foi um livro que eu li no ano passado, que se chama As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares. Esse é um livro que é uma road trip ali de São Paulo até Tocantins e assim lida muito com questões existenciais do início da vida adulta, mas que também serve muito pro depois, tá? Se você não se identificar com a personagem agora, você já se identificou algum dia na sua vida. Então, nesse caso aqui, a gente tem direito a uma protagonista com crise existencial, no auge da sua ansiedade, das suas crises de ansiedade. Ela tá... É Ana o nome dela, por sinal. E ela tá, assim... Não tá insatisfeita com a vida. Ela tá num trabalho que não deixa ela feliz, que meio que enjaula ela, sabe? Ela tá nesse trabalho, ela tem uma formação completamente diferente, mas ela formada em letras, no caso, mas ela não consegue um emprego legal dentro da especialização dela. E fora que ela é escritora também.
ela tá com muitas inseguranças, uma autoestima lá embaixo. E embora ela tenha amigos que ela ama muito, uma família que é muito assim, que tá do lado dela e tal, ela se sente muito solitária. Então ela tem sonhos que ela não consegue alcançar. E ela tá muito infeliz, sabe? Então a Ana tá o quê? Toda lascada das ideias. E como último recurso, ela compra um livro de um coach que vai prometer que você, fazendo um esforço... Ali eu não vou falar o nome do livro do coach, porque o YouTube pode censurar. Mas é isso. E assim, esse coach promete que se você seguir as dicas dele, você vai ser uma pessoa incrível. Eu queria estar falando o palavrão aqui, mas não vai estar dando. E ela até se sente envergonhada por ter comprado esse livro desse coach, porque foi assim, o último recurso mesmo, entende? Os amigos dela sacaneiam ela por isso e tal. E aí, um belo dia, ela pede demissão do emprego, decidida a transformar a vida dela. Aí, numa dessas, ela tá na livraria e ela se depara com uma figura, com uma menina que foi colega de turma dela na época de escola e era a crush platônica dela na época de escola e é crush platônica dela hoje em dia, porque ela fica lá futucando no Instagram, vendo como é que tá a vida de Bárbara, entendeu? E não toma uma atitude, só fica lá fuscando, entendeu? É isso. Porque acontece, gente. Só que nessa conversa de reencontro dessas duas mulheres, a Ana descobre que a Bárbara trabalha para esse coach. E aí a Bárbara chama ela para um evento que vai ter lá no Tocantins desse cara. Ele vai promover ali um evento, tipo assim, uma coisa bem dinâmica. Tem um nome específico para isso, eu tô esquecendo. Mas é um evento ali. E aí a Ana meio que, putz, não vou ter como não ir, né? Aí ela vai, compra ingresso pra ela, pros dois amigos dela. Tá tudo pronto pra eles pegarem um ônibus lindo, bacana. Só que aí dá tudo errado, acontece um monte de coisa no caminho. E o único jeito dela ir pra esse evento é pegando uma carona com a Bárbara, que é a ex-crush platônica / atual crush platônica dela. E quem vai dirigindo é o namorado da Bárbara. Bacana, legal, né? Super suave. E é aí que o livro vira uma road trip de São Paulo até o Jalapão. E apesar do livro ser muito divertido em muitos aspectos, ele realmente fala de uns assuntos bem assim, acho que já mexeu com muita gente na vida, e se não tá mexendo agora, vai mexer em algum momento lá na frente, ou já mexeu, e é isso, sabe? Fala também muito sobre como o mundo contribui para deixar a gente ansioso. E também tem muita dose de cultura pop muito bem colocada, de forma bem orgânica, sabe? Apesar de ter esses assuntos assim mais densos, é um livro leve de se ler. E é um livro legal de você pegar e analisar esses aspectos da vida. Quando eu peguei pra ler, eu achei que não ia ser minha vibe, mas ele acabou mexendo comigo, chorei. É isso. Agora você me diz, quais são os livros que você já leu, você gostou muito e você não vê tanto as pessoas comentando por aí? Comenta aqui embaixo, me conte. E se quiser me indique livros também, eu sempre escuto e eventualmente pego uma indicação ou outra. Escuto não, leio, mas você entendeu. E por hoje é só isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê, sabe quando? No próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até!